Invocando a proteção divina, declaro aberta esta sessão, dando as boas-vindas a todos os meus pares, advogados, partes, ilustres representantes do Ministério Público, servidores. Sejam todos bem-vindos, tenhamos todos nós um profícuo dia de trabalho. Conclamo os pares a apreciarem a ata da sessão anterior. Nada havendo a ser retificado, doa por aprovada. O processo que havia sido adiado volta a julgamento hoje. É o processo 26428. Foi adiado para a sessão de hoje por determinação do ilustre relator, doutor Ulisses Rabaneda. É o recorrente Coligação Cáceres para Todos, recorrido Coligação Trabalho, Transparência e Resultado, Francis Mares Cruz, Antônia Eliene Liberato Dias, Rádio Difusora de Cáceres e Luzmar Faquim. Parecer escrito pelo desprovimento do recurso, doutor Ulisses Rabaneda. Eu não me recordo se na anterior, sessão anterior, Vossa Excelência já havia lido o relatório? Não. Então, Vossa Excelência está com a palavra. Senhora Presidente, eminentes pares, trata-se de recurso eleitoral interposto pela Coligação Cáceres para Todos contra a decisão proferida pelo respeitável juízo da 6ª Zona Eleitoral, nos autos da ação de investigação judicial eleitoral, que julgou improcedente o pedido contido na inicial por uso indevido dos meios de comunicação, por reconhecer que, aspas, não é possível afirmar, nem tampouco é razoável supor, que as entrevistas tenham sido usadas de forma disfarçada, dissimulada, como meio de beneficiar candidatos, ou que tenha transbordado o aspecto jornalístico e informativo, passando a atuar como agente de propaganda dos investigados, fecha aspas. Nos autos da ação por ela movida em desfavor dos representados, Coligação, Trabalho, Transparência e Resultado, Francis Mares Cruz, Antônia Liberato Dias, Rádio Difusora de Cáceres e Luizmar Facchini. Sustentou o pedido inicial a existência de abuso de poder por uso indevido dos meios de comunicação social, através da utilização diária de programa de rádio para entrevistar agentes públicos comissionados no município de Cáceres, secretários e coordenadores municipais, de forma a promover as candidaturas dos órgãos recorridos, restando caracterizado o abuso do meio de comunicação e a quebra da isonomia entre os candidatos. Em razões recursais, a coligação aduz que a presente investigação teve início pelo fato de, estranhamente, o programa de rádio Espaço Livre, veiculado na Rádio Difusora de Cáceres e apresentado pelo recorrido Luizmar Facchini, passou a transmitir, em pleno período eleitoral, uma série de entrevistas com coordenadores e secretários municipais. Tais entrevistados são pessoas nomeadas pelo recorrido Francis Mares Cruz para trabalhar na Prefeitura Municipal de Cáceres e utilizaram o referido programa de rádio para exaltar a figura dos recorridos, Francis Mares e Eliene, beneficiando suas candidaturas. Argumenta ainda que, no caso em tela, percebe-se que a arquitetura montada entre os investigados para beneficiar suas candidaturas obteve êxito, uma vez que arrimou a vitória dos mesmos no pleito eleitoral. Tentam atribuir a estas entrevistas um direito à liberdade de expressão, pelo fato de que as mesmas, em alguns momentos, fizeram pequenas críticas à atual gestão. Mais de 70% da programação foi direcionada a pessoas que tiveram o papel de fazer propaganda para o atual gestor, ora recorrido. Atente-se que a potencialidade do abuso do meio de comunicação reside no fato da irregularidade como foi utilizado o programa diário em nosso município, em favor das candidaturas de Francis Mares e Eliene. Apresentaram contra-razões os recorridos Rádio Difusora de Cáceres, Coligação Trabalho, Transparência e Resultado, Francis Mares Cruz, Antônia Eliene Liberato Dias, pelo desprovimento do recurso. Embora representado pelo mesmo causídio da Rádio Difusora de Cáceres, não consta contra-razões recursais. Tampouco em peça autônoma, manifestação do recorrido Luizmar Facchini. A da outra Procuradoria Regional Eleitoral, sua manifestação opina pelo desprovimento do recurso ao relatório. Concedo a palavra ao doutor José Renato Oliveira pelo prazo regulamentar. Excelentíssima desembargadora Maria Helena Gargaglione Povos, excelentíssimo doutor Kleber, procurador regional eleitoral, excelentíssimos julgadores, senhoras julgadoras, cumprimento a todos em nome do doutor Ulisses Rabaneda, digno relator. Excelências, este caso aqui trata-se daquela famosa
do famoso excesso de judicialização de uma campanha eleitoral. Como bem já assimilou o Ministério Público lá em primeira instância e também constou da sentença, a peça inaugural dessa ação, e assim também o recurso, é quase que uma fantasia, porque pegou programas de rádio, de um programa altamente crítico à gestão do então candidato Francis Mares, candidato à reeleição, um programa extremamente crítico àquela gestão, e como até para exercer esse poder de crítica, o programa de rádio entrevistava também alguns servidores, alguns secretários, para discutir problemas da cidade, construiu-se essa fantasia de que o programa era voltado à divulgação de candidatura ou a enaltecer a figura dos recorridos Francis Mares e Eliene. Isso é de uma fantasia absoluta, porque o conteúdo do processo indica exatamente o contrário. O programa era crítico, tecia críticas ácidas à gestão dos recorridos e não entrevistava somente secretários municipais, muito pelo contrário, entrevista, é um programa dinâmico que entrevista populares, presidentes de bairro, onde são tecidas críticas ácidas. Eu vou ter que só ler alguns trechos, pequenos trechos aqui, se me permitem, só para aquilatar o disparate que é esta ação. Por exemplo, no programa do dia 31, eles juntaram 6 ou 7 programas com a inicial. No programa de um deles, no dia 31 de agosto, o narrador Facchini, o locutor Facchini, ele entrevista as pessoas e também lê cartas, lê e-mails que os ouvintes encaminham ao programa de rádio. E ele diz aqui, por exemplo, no dia 31, um problema é a Rua dos Pedreiros, o pessoal está pedindo uma lâmpada, vai lá, pessoal da prefeitura, troca essa lâmpada que está queimada. Ali a coisa está feia, tem aquela rua de entrada do fundo do cemitério, ela está toda alagada, o pessoal está pedindo providências. Um outro dia, dia 5 de agosto, o locutor Facchini diz, primeiro vamos àquela questão que eu denunciei, eu reclamei em nome de um pai de família lá da região da Jacobina, que estava com problema de transporte para os filhos, de transporte escolar. E aí segue ele lendo cartas de ouvintes. Facchini, isso ele lendo uma das cartas, moro no bairro Olhos d'Água. Cobra aí para nós, que mande o pessoal da manutenção da rede de iluminação pública correr na rua Arco-Íris e resolver esse problema. Aí é o tal que eu sempre falo, Deus dá farinha, o diabo carrega o saco, né? Isso o Facchini dizendo, o locutor, é sempre esse cachorro correndo atrás do próprio rabo. Uma hora é poeira, outra hora é buraco, outra hora é o barro, né? Enfim, está difícil. E aí ele diz, vou ler só mais um trechinho de outro programa do dia 6. Hoje eu recebi de manhã um senhor querendo saber que está sendo um absurdo o alinhamento da gestão no que tange ao sistema de vacinação de crianças. Eu tenho recebido muita reclamação sobre atendimento no ambulatório da criança. Eu tenho recebido muitas reclamações também no atendimento no pronto-socorro. Hoje mesmo uma senhora me ligou dizendo que esteve com sua filha no pronto-socorro e com muita febre, dores abdominais e ânsia de vômito, e que a médica de plantão disse que não era nada, que ali era lugar de atender emergência e se recusou a fazer o atendimento e a criança continuou a passar mal. Mais à frente, Eliane do Jardim Padre Paulo diz, Facchini, levei meu filho para vacinar, não tinha vacina no posto do Vista Alegre, disseram que recolheram na sexta e por causa do feriado não mandaram a vacina. Outro, continua ele lendo cartas, Facchini pergunta para o secretário de Educação até quando as crianças dos assentamentos Rancho da Saudade, Sapiquá, Corixinha, Nova Esperança, Jatobá vão ficar sem aula por não fazerem a manutenção nos ônibus que estão estragados. Cobra aí para nós. E diz o Facchini, vixe Maria, isso aqui é uma denúncia grave. Vê o que está acontecendo aí, porque tinha dado uma amenizada nessas reclamações. E começa a brotar de novo, feito tiririca, não é? O que está acontecendo? Se a turma da manutenção está comendo mosca, o serviço está muito, o que está acontecendo aí? Então vejam esses aqui são pequenos exemplos que foram bem explorados pelo Ministério Público junto à primeira instância e que foram bem sopesados também na sentença de improcedência da ação judicial eleitoral. E o que ataca, então, os recorrentes é que houve, no período eleitoral, entrevista com servidores públicos, com
agentes comissionados da prefeitura, como se houvesse alguma proibição nesse sentido. Como se a administração não continuasse obrigada a prestar contas, a responder à sociedade, a prestar as informações solicitadas também através do instrumento que é o programa de rádio. Então, não há, e isso foi destacado pelo Ministério Público lá na instância singela, não há uma única vez que se toque em nome de Francis Mares Cruz, de Eliane Liberato, uma única vez que qualquer servidor, qualquer secretário cogitou das eleições daquele ano. Não se falou de eleição, não se teceu loas à administração dos requeridos. O seu nome não era sequer tocado nessas entrevistas. Justamente porque o apresentador é uma pessoa experiente e queria evitar qualquer possibilidade de conotação eleitoral, então já orientava, olha, não vamos nem tratar de administração do prefeito aqui, nós vamos tratar de problemas específicos que a comunidade levanta. Então, eu só destaco aqui um pequeno trecho do parecer do Ministério Público, lá na primeira instância ainda, e ele diz o promotor, embora no presente caso tenha havido entrevistas em período eleitoral, elas destacaram aspectos do governo, cujo interesse público é notável, o que descaracteriza o abuso de poder político ou o abuso do meio de comunicação. Verdade é que as entrevistas jornalísticas em apreço não foram canalizadas à candidatura dos requeridos, apresentando criticidade, positiva ou negativa, como já destacado. Segue o promotor eleitoral. No caso em Baila, não vejo má utilização do direito à liberdade de expressão, sobretudo em função do caráter crítico do entrevistador, que em vários momentos expôs a administração pública municipal e teceu críticas, às vezes duras, às omissões do gestor municipal. Na mesma linha, a sentença recorrida destacou o ilustre magistrado da primeira instância, analisando o conteúdo de cada entrevista, observa que o discurso autoral repousa em meras ilações, sem nenhum significado jurídico eleitoral, não recomendando outra solução que não a total improcedência da ação. Isso porque a legislação eleitoral não estabelece óbice algum a realização de entrevistas com agentes públicos comissionados durante o período eleitoral, notadamente quando o objetivo de tais entrevistas é tão somente informar a população sobre aspectos relevantes de serviços públicos de seu interesse. No caso concreto, as entrevistas concedidas pelos agentes públicos possuem conteúdo nitidamente jornalístico, informativo e de interesse da comunidade local, em nada se assemelhando ao ilícito eleitoral imputado na peça Portal. Só concluindo as palavras do magistrado, não houve por parte dos entrevistados ou entrevistador, nas 5 entrevistas, eu disse 6, mas foram 5 só, juntadas com a inicial, não houve qualquer pedido de voto aos eleitores ouvintes da Rádio Difusora FM, explícito ou implícito, tampouco houve a menção aos nomes dos candidatos investigados, do partido ou coligação que integram, ou ainda enaltecimento de ações e serviços públicos prestados pelo município de Cáceres, ou qualquer outra forma de promoção das candidaturas dos investigados. Note-se que o radialista entrevistador Luiz Mar Facchini, ao longo das entrevistas realizadas, limitou-se a formular indagações objetivas sobre situações de interesse da comunidade local, quase sempre relacionadas com problemas na execução de serviços públicos prestados aos munícipes, não se observando em momento algum o uso de estratagema voltado a promover candidaturas ou exaltar as qualidades pessoais dos candidatos investigados Francis e Eliane. Excelências, esse é um retrato do que está no processo. Não há nenhuma promoção de candidaturas, nenhuma conotação eleitoral nos programas de rádio que foram juntados com a inicial. E para finalizar, eu lembro que o prefeito Francis Mares foi reeleito com mais de 62% dos votos. Para um município como Cáceres, que talvez alguns de vossas excelências se recordem, nas 2 eleições anteriores foram extremamente acirradas, numa com diferença em 2008, com diferença de 213 votos. Depois, em 2012, uma diferença, a primeira eleição do prefeito Francis, com uma diferença de 300 e poucos votos só para o segundo colocado. Nesta eleição, quando ele tenta a reeleição, foi eleito com 62% dos votos válidos no município de Cáceres.
isso demonstra que a eleição foi o resultado, foi o reconhecimento de uma gestão exitosa. Lá, desta vez, foram quase 10 mil votos de diferença para o segundo colocado. Então, diante desse quadro, eu preciso aqui dizer que, e lembrar um ditado, vamos dizer assim, jurídico eleitoral, que é muito usado, que segundo o qual a legitimidade do pleito se presume, a ilegitimidade é a exceção e deve ser provada. Então, não há nos autos absolutamente nada que possa caracterizar um mínimo aproveitamento eleitoral daqueles programas de rádio, muito menos algo que poderia ser, diante do quadro fático probatório, até inimaginável, uma cassação e declaração de inelegibilidade. Com essas palavras, eu agradeço a atenção de Vossas Excelências. Muito obrigado. Agradeço, doutor José Renato, e ouço o doutor representante do Ministério Público Eleitoral. O parecer do Ministério Público da lavra da doutora Valéria é pelo desprovimento, o qual ratifico integralmente, apenas fazendo um pequeno resumo e alguns destaques, de que, inicialmente, não há nenhuma vedação na legislação eleitoral de entrevista a funcionários públicos em período eleitoral, portanto, servindo-se apenas do princípio geral da liberdade de imprensa garantido constitucionalmente, e, nesse caso concreto, o próprio formato do programa Espaço Livre consistia em expor as demandas de interesse social às autoridades públicas e dessas autoridades exigir soluções por meio de políticas públicas. Da leitura das degravações das entrevistas, não é possível visualizar qualquer menção a circunstâncias eleitorais, enaltecimento da imagem dos atuais gestores, pedido de votos, explícito ou velado, ou qualquer outra forma de promoção pessoal da candidatura dos requeridos. A propósito, sequer houve menção ao nome dos candidatos, sua coligação ao partido. Outro assim, a postura do apresentador Luiz Mar Facchini durante as entrevistas não parece ser de uma pessoa complacente com a administração pública, como até ouvimos em alguns trechos relatados aqui pelo doutor advogado. Ao contrário, adota uma postura bastante objetiva, formulando questionamentos, críticas e apontamentos de interesse da população local, em momento algum exaltando as qualidades pessoais dos atuais gestores. É dessa forma que o Ministério Público conclui que não há indícios de abuso de poder de comunicação, manifestando-se, portanto, pelo desprovimento da resignação. Pouco a palavra, eminente relator. Senhora Presidente, eminentes pares, o voto já está liberado. Realmente é a situação que é trazida da tribuna pelo doutor Renato e no parecer da ilustrada Procuradoria, no sentido de que não há, nas entrevistas, qualquer tipo de situação que possa levar à conclusão de que houve qualquer tipo de abuso. Em sessões pretéritas, nós julgamos aqui, inclusive, um processo que eu tive a oportunidade de pedir vista, que era relatado pelo Dr. Paulo, que tratava de propaganda irregular. Naquele momento, para a propaganda, eu concluí que, para se caracterizar a conduta vedada, seria necessário uma nitidez de que ela estava descambando para a campanha política, descambando para a defesa de determinado candidato. Se é assim para a propaganda, não tenho dúvida de que para uma cassação, para o provimento de uma AIGE, da mesma forma, ou aliás, a nitidez, né, se é que é possível, ela precisa ainda ser mais intensa para levar a essa conclusão. Estou citando aqui os dispositivos legais, como eu falei, o voto está liberado, e eu estou citando aqui o artigo 22, e quando aqui o artigo 22 fala do abuso do poder de autoridade ou dos meios de comunicação, também precisamos ter a cautela de observar quando isso ocorre numa rádio que é administrada pela iniciativa privada. Quando aqui no artigo 22 fala-se dos abuso dos meios de comunicação, a gente verifica que isso é mais fácil, né, com aqueles meios de comunicação que é controlado pelo poder público, onde ele tem esse poder de ingerência sobre o que ocorre ali. Aqui eu fiz, e Vossas Excelências têm acesso aqui aos dias de programação e quem foi entrevistado. Também fiz questão de analisar o CD com todas as entrevistas, entrevistas bastante críticas, né, onde ali se observa
foi exercido ali um demonstrativo para a sociedade dos feitos, né, das atividades das secretarias. O entrevistador realmente era bastante crítico, como foi colocado pelo ilustre procurador. Cito aqui um trecho do parecer. Não vi gravidade nenhuma, estou citando o precedente e eu estou desprovendo o recurso. Precisar a leitura integral do voto, eu faço, mas me parece que pela clareza... Em harmonia com o parecer. Uma harmonia com o parecer. Consulto como vota o doutor Divanir. Com o relator, excelência. Desembargadora Nilza. Doutor Paulo Sodré. Com o relator. Doutora Patrícia Sene. Com o relator. Doutor Marcos Faleiros. Senhora presidente, acompanhamos o relator. Tribunal, por unanimidade, negou provimento ao recurso nos termos do voto do doutor relator em consonância com o parecer ministerial. Obrigado, doutor Renato. Processo 31.737, recurso eleitoral, prestação de contas de candidato, cargo vereador, 2016, Nova Maringá, 29ª Zona Eleitoral, recorrente Ilaércio Rodrigues da Silva. Parecer escrito pelo provimento do recurso para aprovação das contas com ressalva. Doutor Paulo Sodré, relator, com a palavra. Senhor presidente, trata-se de recurso eleitoral interposto por Ilaércio Rodrigues da Silva, candidato ao cargo de vereador pelo município de Nova Maringá, no pleito eleitoral de 2016, contra a sentença proferida pelo juiz da 29ª Zona Eleitoral, que, em consonância com o parecer ministerial, julgou desaprovadas as contas de campanha por omissão de gastos eleitorais. Após a publicação da sentença, o recorrente apresentou defesa acerca dos apontamentos do relatório conclusivo, a qual foi considerada preclusa pelo citado juízo. Alega o recorrente que não há valor oculto na prestação de contas, pois o cheque eleitoral entregue à Cabo Eleitoral Valdirene Mendes de França, no valor de R$ 51,99, deu origem equivocadamente à nota fiscal relativa à compra de produtos no supermercado Jacob, sendo que a juntada da declaração do proprietário do referido supermercado não foi aceita pela magistrada. Sustenta ainda que, em caso análogo de prestação de contas de candidato àquela zona eleitoral, o desfecho foi pela aprovação das contas com ressalvas, pugnou final pelo provimento de recurso para que as contas sejam aprovadas, sem contrarrazões. Ouvida, a Procuradora Regional Eleitoral opinou pelo provimento de designação com a aprovação das contas com ressalva, pois, entre aspas, apesar de sanadas as irregularidades, evidenciou-se vício formal pela não observância do prazo para manifestação. É o relatório. A Procuradoria mantém o parecer. Preenchidos os requisitos de recorribilidade, conheço o recurso em pauta. Extrai-se dos autos que o relatório preliminar apontou omissão de receitas e gastos eleitorais no valor de R$ 51,99 em referência à nota fiscal emitida pela Jacob Pisaia Júnior e CIA e Companhia Limitada. Aqui eu não coloquei, mas a prestação de conta orçou em R$ 2.141, valor bem baixo. Ao se manifestar sobre esse apontamento, o recorrente juntou declaração da referida empresa, representada pelo gerente geral, dizendo que recebeu de terceiros o cheque de campanha do recorrente no valor de R$ 51,99, originando na nota fiscal do consumidor eletrônica com o nome do titular do cheque. Esse registro não foi acatado pelo juiz sentenciante, entre aspas, na impossibilidade de atestar a confiabilidade da declaração, conforme fez constar no relatório conclusivo, levando, portanto, à desaprovação das contas. Após a decisão nesse sentido, o recorrente apresentou nova defesa e fez juntada de cópia da carteira de trabalho do então declarante, comprovando sua condição de gerente do supermercado emissor da nota fiscal, além de outros documentos pessoais desse e contrato social da empresa, mas essa juntada foi considerada preclusa pelo citado juízo. Em que pese se apresentar intempestiva citada defesa, com a juntada de tais documentos, em desacordo com o artigo 59, parágrafo 3º da resolução do TSE, percebe-se, no caso, a nítida intenção de o recorrente demonstrar a ausência de irregularidade apontada, complementando as informações inicialmente repassadas, o que se configura uma impropriedade de natureza formal e não uma inovação em fase recursal, como bem pontuou a Procuradoria Regional Eleitoral. Além dos citados documentos, o recorrente anexou contrato de prestação de serviço firmado por Valdirene Mendes de França, Cabo Eleitoral, documentos pessoais desta, recibo de pagamento pelo serviço prestado na campanha no valor de R$ 550, cópia do cheque de pagamento no mesmo valor
e a nota fiscal em comento com descrição dos itens alimentícios comprados por Valdirene no sobredito supermercado no valor irrisório de R$ 51,99. Constata-se, pois, que houve um equívoco do recorrente no momento de juntar a cópia do cheque. Na lei do entendimento ministerial, colho de parte do bem lançado parecer para adotá-lo como razão de decidir. Disse o nobre Procurador-Geral Eleitoral, somente a parte negritada. Contudo, parece-nos que houve um mero equívoco do prestador na hora de juntar a cópia do cheque, pois no extrato bancário juntado as folhas, vê-se que no dia 14 de setembro de 2016 houve a compensação do mencionado cheque, né? Enquanto que o cheque do mesmo valor foi compensado no dia 3 de outubro de 2016. Assim, a compatibilidade entre a data em que a compra foi paga com o cheque e a data em que esse foi compensado. Na parte negritada, conclui-se que a suposta omissão de gasto de campanha foi devidamente justificada e sanada pelo prestador de contas. Ademais, o fato de estar na instância ordinária, é razoável acolher juntar documentos posteriormente à fase das diligências, priorizando-se o esclarecimento das dúvidas e a comprovação da regularidade das contas em detrimento ao regulamento formal. Seria o princípio da aplicação da formalidade moderada. E no caso desses autos, a única irregularidade apontada restou plenamente sanada. Aqui, eu faço apenas uma ressalva. O doutor representante do Ministério Público diz que opina pelo provimento parcial porque ele apresentou fora do prazo. Mas nós não podemos confundir, quando a vida venha, o direito material com o direito processual. Se o próprio membro do Ministério Público reconhece que foram sanadas as irregularidades, não há como não dar provimento para julgar aprovadas sem ressalvas, porque as contas estão corretas, embora tenha tido equívoco. Mas eu não posso confundir direito processual com direito o mérito da ação. Por isso, eu estou dando provimento em consonância parcial com o Ministério Público para julgar aprovadas as contas de Laércio Rodrigues da Silva, até porque pelo valor irrisório, relativos ao pleito eleitoral 2016. É como voto, senhora presidente. Portanto, o doutor relator opina de forma parcial, em harmonia com, parcialmente, o seu voto guarda semelhança com o parecer ministerial. Como vota a doutora Patrícia? Eu acompanho o relator. Doutor Marcos Faleiros? Excelentíssima senhora presidente, acompanhamos o relator. Doutor Ulisses? Acompanho o relator. Doutor Divani? De acordo com o relator. Desembargadora Nilza? De acordo com o relator. O tribunal, por unanimidade, deu provimento ao recurso nos termos do voto do doutor relator em parcial consonância com o parecer ministerial. Processo 47848, recurso eleitoral, prestação de contas de candidato, cargo vereador, Comodoro, 61ª Zona Eleitoral, eleições de 2016. Recorrente, Ministério Público Eleitoral. Recorrido, José Lino Batista. Parecer escrito pelo parcial provimento do recurso para a desaprovação das contas. Dr. Paulo Sodré, o relator, com a palavra. Senhora presidente, trata-se de recurso eleitoral interposto pelo Ministério Público Eleitoral em oposição à sentença proferida pelo juízo da 61ª Zona Eleitoral, que, em dissonância ao parecer ministerial, julgou aprovadas as contas de campanha apresentadas pelo candidato ao cargo de vereador no município de Comodoro, José Alino Batista. Alega o Ministério Público Eleitoral que falta o registro adequado das receitas provenientes de doação estimável realizada por cabo eleitoral, bem como da cessão de veículo para a campanha, o que evidentemente caracteriza a omissão de receita. Indica ainda a ausência de informação ao cartório eleitoral sobre a mudança no quantitativo de cabos eleitorais e veículos contratados para a campanha, além da omissão do uso de veículo próprio do candidato que não foi relacionado na prestação de contas e a informação em relação à senhora Elita Duarte Pereira como cabo nas eleições, porém sem contratação informada ao cartório eleitoral. Razões essas suficientes para a rejeição das contas por figurarem vícios graves e insanáveis, violando a transparência e a lisura da prestação de contas. Requer ao final o provimento de recurso com fim de julgar desaprovadas as contas da campanha do recorrido. Intimado o recorrido para a apresentação das contrarrazões, quedou-se inerte. Ouvida, a Procuradora-Geral Eleitoral opinou pelo parcial provimento da resignação para julgar as contas desaprovadas. É o relatório. A Procuradoria mantém o parecer pelo parcial provimento da resignação para julgar as contas desaprovadas, tendo em vista os fortes indícios
de que vários gastos foram omitidos ou declarados a menor, como no caso dos santinhos. Eu roubo a palavra ao relator. Senhora presidente, preenchidos os requisitos de recorribilidade, com isso do recurso em pauta, extrai-se dos autos que a campanha eleitoral do recorrido atingiu um montante de R$ 2.400, conforme extrato de prestação de conta final, as folhas 5. No relatório preliminar, expedido pela serventia do cartório eleitoral, foram apontadas 5 irregularidades, sendo a última assim descrita, que é a quinta. Deve esclarecer o candidato, acerca do ofício enviado pela coligação que indicou diversos cabos eleitorais e veículos. Apresentados documentos e justificativas pelo recorrido, o relatório conclusivo entendeu que o caso seria de desaprovação das contas, uma vez que sanadas as 4 irregularidades inicialmente citadas no expediente anterior, mas em relação ao apontamento número 5, que eu acabei de ler, o quadro era outro. Assim se manifestou o órgão técnico. Com relação ao item 5, apesar de ter alegado que não foram contratados, não há informação nesse cartório eleitoral de que houve mudança no quantitativo de cabos eleitorais e veículos contratados para a campanha do candidato. No caso dos autos, consta uma moto do próprio candidato que não aparece na prestação de contas, bem como a senhora Elita Duarte Pereira, como cabo eleitoral também ausente da prestação de contas. Só para poder deixar claro, o ponto controverso aqui é que o candidato inicialmente não tinha apresentado uma moto dele, não tinha declarado, e também primeiro tinha indicado ao cartório que contrataria 2 cabos eleitorais, mas depois trouxe o comprovante de apenas um cabo eleitoral. Então o ponto controverso é isso. Por ocasião da sentença, o magistrado da instância originária considerou que as contas mereciam ser aprovadas, aduzindo que, quanto às alegações motivadoras do parecer ministerial e técnico, ambas incidem sobre a ausência de prestação de contas quanto ao serviço de cabo eleitoral contratados, tendo em vista as informações prestadas ao justiça eleitoral. Ocorre que o ordenamento jurídico pátrio não impõe o dever de prestar informação à justiça eleitoral sobre o contrato ou distrato referente a serviço de cabo eleitoral. Conforme alega o prestador, foram contratados os serviços de cabo eleitoral, sendo informada a justiça eleitoral para fazer cumprir acordo particular entre as coligações que participariam no pleito. Entretanto, afirma que, apesar de contratado os serviços não houve a prestação dos mesmos, assim como pagamento por motivo de contenção de gastos. E finaliza, é dever do prestador informar os gastos. Se eles não foram realizados, não cabe à Justiça Eleitoral perquirir os motivos, a menos que presente indício de ocultação de gastos, mas não é o caso. Percebe-se que, em relação ao apontamento acerca da existência de, entre aspas, uma moto do próprio candidato, que não aparece na prestação de contas, a sentença foi omissa. Porém, essa irregularidade foi sanada pelo recorrido conforme se refere dos documentos juntados aos autos, quais sejam termo de cessão do veículo pelo candidato para utilização na campanha e comprovante de propriedade do veículo. Então, essa matéria foi sanada. Impõe-se, no caso, a análise do recurso sobre a alegação da mudança no quantitativo de cabos eleitorais, incluindo-se aí a situação da senhora Elita Duarte Pereira, também cabo eleitoral nas eleições, porém, sem contratação informada ao cartório eleitoral. Consta dos autos o já citado ofício, no qual a coligação informa o juízo a relação de prestadores de serviços e voluntários da coligação proporcional, sendo destinados à campanha do candidato Joselino Batista ao recorrido, os cabos eleitorais Simão Basílio Ferreira e Elita Duarte Batista. Contudo, na fase do cumprimento das diligências, houve a juntada de contrato de prestação de serviços e demais documentos pertinentes, somente do primeiro cabo eleitoral, Simão Basílio Ferreira, e o esclarecimento de que a senhora Elita não chegou a ser contratada por contenção de despesas e por não ser necessária no curso da campanha. Logo, não trabalhou diretamente na campanha do candidato Joselino Batista. Não vislumbra, no caso, nenhuma irregularidade que mereça apontamento da desaprovação como requerido pelo recorrente. O fato de o recorrido ter encaminhado ao juízo as informações e documentos após a emissão do relatório preliminar, esclarecendo os fatos, como ocorreu nos autos, penso que, consequentemente, se está informando ao respectivo cartório eleitoral sobre as eventuais alterações dos dados inicialmente informados. Diligência complementar serve exatamente para isso, o relatório preliminar e o candidato esclarece os fatos. Por outro lado, não se pode exigir ao recorrido a confecção de prova negativa, com o fim de demonstrar não prestação de serviço por parte da senhora Elita, seria a prova diabólica. Cabia-lhe, no caso, informar o juízo quanto a essa situação e assim o fez. De outro norte, em que pese o costumeiro zelo e competência da Procuradoria Regional Eleitoral,
a elaborar os substanciosos pareceres, num caso em apreço, não me convenci em relação à observação de se considerar, na palavra da Procuradoria, absurdo supor que o recorrido distribuiu com a ajuda de apenas um cabo eleitoral 4.000 santinhos e 2.000 colinhas eleitorais, reforçando, portanto, os indícios de omissão de gastos eleitorais. Só pesando alguns fatores, tais como o diminuto município e o período de campanha eleitoral para a distribuição do material, impresso, santinhos e colinhas eleitorais, tem o que se mostram razoáveis os dados apresentados pelo recorrido. No caso do paradigma citado pelo órgão ministerial com atribuição de acordo, um acorde de lavra do Dr. Pedro Francisco, tratava-se de prestação de campanha de candidato a deputado estadual nas eleições de 2010, na qual o relatório apontou total ausência de despesa com o pessoal na distribuição de materiais impressos para todo o Estado, dentre outras irregularidades. Não é o caso desses autos que remetem a um outro formato de campanha, qual seja, campanha ao cargo de vereador que se restringe ao município de Comodoro, Mato Grosso. Ademais, não pode o julgador se basear em presunção de despesas omitidas a fim de desaprovar as contas de candidato. Nesse sentido, essa Corte tem reiteradamente decidido nessa mesma toada. Trago aqui dois precedentes, o mais recente, Dr. Flávio Bertin, leio apenas a parte negritada, não declaração de possíveis cabos eleitorais incumbidos da recepção e distribuição de material gráfico, gastos não declarados, presunção e impossibilidade. Da mesma forma, que não pode o julgador se basear em presunção de despesas omitidas a fim de desaprovar as contas precedendo o tribunal. E o precedente maior, primeiro, é do ex-membro dessa corte, Dr. Agamenon, que batia muito nessa tecla, gastos não declarados, presunção e impossibilidade. Não pode o julgador se basear em presunção de despesas omitidas a fim de desaprovar as contas. Olha, se disse que não se comprovou, se trouxe o documento de um só e não há nenhum indício de que ele tenha contratado, então não há como condenar por isso. Posto isso em dissonância com o parecer ministerial, conheço do recurso interposto e nego-lhe o provimento, mantendo intacta a sentença que julgou aprovadas as contas de campanha do candidato José Alino Batista relativas ao pleito de 2016. É como voto, senhora presidente. Como vota a doutora Patrícia? Eu acompanho o relator. Doutor Marcos? Senhora presidente, acompanho o relator. Doutor Ulisses? De acordo com o relator. Doutor Divanir? Acompanho o relator, excelência. Desembargadora Nilza? De acordo com o relator. O tribunal, por unanimidade, negou o provimento ao recurso nos termos do voto do outro relator em dissonância com o parecer ministerial. Processo 16576, mandado de segurança, órgão de direção partidária, partido político, nova Constituição, sem comunicação prévia, Partido do Movimento Democrático Brasileiro, Nova Monte Verde, pedido de concessão de liminar, pedido de tutela antecipada, pedido de efeito suspensivo. Impetrante, Arion Silveira. Impetrado, Carlos Gomes de Bezerra, presidente do Diretório Regional do PMDB. Lides consorte necessário, Comissão Provisória Municipal do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, PMDB, de Nova Monte Verde. Parecer pelo reconhecimento da incompetência deste regional para conhecimento da ação mandamental e declínio da competência do juiz de primeiro grau ou a favor da Justiça Comum Estadual. Doutor Divanir é o relator com a palavra. Obrigado, senhora presidente. Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar, impetrado por Arion Silveira, prefeito municipal de Nova Monte Verde, contra ato do presidente do Diretório Estadual do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, PMDB, Sr. Carlos Gomes Bezerra, com pedido de liminar. Aduz o impetrante que a Comissão Provisória do Diretório Municipal do Partido do Movimento Democrático Brasileiro e Nova Monte Verde foi dissolvida sem qualquer comunicação prévia, que possibilitasse o exercício do contraditório e da ampla defesa pelos seus componentes, sendo instalada em seu lugar uma nova comissão provisória formada por inimigos do partido e do impetrante, que se filiaram em 29 de março de 2016. Informa que tomou conhecimento de que fora destituído da executiva do partido em 19 de julho de 2016, quando realizava uma consulta ao sítio do TSE. Assevera que as comissões provisórias são órgãos partidários sujeitos à medida de dissolução, mas que tal medida deve ser precedida pelo rito estabelecido no Estatuto do Partido, mediante a concessão de oportunidade de defesa. Afirma que a dissolução da comissão às vésperas da convenção tem o condão de interferir diretamente no pleito eleitoral, e que assim resta patente a competência da Justiça Especializada. Por fim, sustenta que a fumaça do bom direito consubstancia-se na destituição sumária da Comissão Provisória Municipal pela Comissão Regional, sem qualquer comunicação prévia,
havendo afronta direta aos princípios do contraditório e da ampla defesa. E o perigo da demora consiste no fato de ter ocorrido em período próximo da realização da convenção partidária para a escolha dos pretensos candidatos ao pleito de 2016. Argumenta que o perigo de dano irreparável reside no fato de risco da escolha do candidato do partido ser realizada por comissão ilegítima, correndo sério risco de restar frustrada sua indicação à reeleição. Prestadas as informações pela autoridade coatora, que trouxe os documentos em folha 115 e 135, a liminar pleiteada foi indeferida por se entender ausentes os requisitos para sua concessão, consoante os fundamentos expostos na decisão de folha 141 e 146. Na oportunidade foi admitido o ingresso da Comissão Provisória do Partido Movimento Democrático Brasileiro Nova Monte Verde como litisconsorte passivo da LIDE, tendo esta anexado os documentos de folhas 61 a 108. Contra aquela decisão foram postos embargos de declaração pelo impetrante, os quais foram rejeitados por denotar seu propósito de obter nova apreciação acerca do pedido de concessão de liminar. A douta Procuradoria Regional Eleitoral ofertou parecer pelo declínio de competência do presidente Mandamos em prol do juiz eleitoral de primeiro grau ou, subsidiariamente, à Justiça Comum Estadual. Esse é o relatório. Procuradoria. Procuradoria ratifica o parecer. Palavra eminente relator. Com relação ao preliminar de incompetência, eminentes pares, insta inicialmente a aclarar que no momento da avaliação do pedido liminar aviado neste mandado de segurança, entendeu-se que sua análise e julgamento caberia à Justiça Eleitoral, entrevendo-se de início um típico caso de dissidência entre órgãos de direção partidária que poderia, eventualmente, lançar reflexos no pleito eleitoral em curso. Todavia, analisando o caso com mais vagar e profundidade, convenço-me de que se trata de questão interna corporis da agremiação que, de fato, não atrai a competência da Justiça Especializada, se não vejamos. Extrai-se dos autos que a divergência instalada entre a Comissão Provisória do Partido Democrático Brasileiro de Nova Monte Verde, da qual o impetrante era membro, e o diretório estadual do mesmo partido, diz respeito à arguição de que a dissolução daquela comissão ocorreu sem respeito ao contraditório e à ampla defesa, portanto, de forma arbitrária. Contudo, observou-se das anotações dessa Justiça Eleitoral, precisamente no sistema de gerenciamento das informações partidárias, que a comissão provisória em questão possuía vigência pré-determinada com início em 13 de março de 2016 e fim em 16 de junho, 16 de 6 de 2016, ou seja, muito antes do início do período destinado às convenções partidárias para a escolha dos candidatos ao pleito de 2016, não lhe conferindo, a meu ver, competência para tanto. Nesse passo, no site do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, através do link aí citado, pude constatar que a comissão provisória, na qual fazia parte o impetrante, teve de fato seu prazo de vigência antecipado para 4 de 4 de 2016, como bem demonstra o protocolo de número aí citado também, e o documento juntado aos autos nas folhas 147 e 148. Dessa forma, é forçoso reconhecer que a destituição supostamente arbitrária de uma comissão provisória, que possuía vigência pré-determinada até 16 de 6 de 2016, e a constituição de uma nova comissão provisória do PMDB em Nova Monte Verde, ocorrida bem antes do início do período eleitoral, 4 de 4 de 2016, não se qualifica como litígio de índole eminentemente eleitoral, mas trata-se de questão que afeta a validade dos atos internos e outros interesses daquele partido. Isso porque, de acordo com a jurisprudência acolhida no STF e do STJ, o ajuizamento de demanda perante a Justiça Especializada somente se justifica quando a solução do litígio tiver reflexos diretos no processo eleitoral. Entendendo nesse mesmo sentido, recentemente esta Corte, em julgamento realizado em 16 de 12 de 2016, nos autos do mandado de segurança número 2653 de 2016, de relatoria do excelentíssimo doutor Paulo Sodré, assim concluiu. Esse aqui é só um raciocínio inverso, tá? Portanto, na esteira dos precedentes do TSE, tendo o ato tido por coator emanado do Diretório Regional do PSDB, com potencial para produzir influência no processo eleitoral, competente é esta Corte, motivo pelo qual rejeita a preliminar. No caso, versando, que a gente discute, o entendimento é de que não há potencial influência no pleito eleitoral pela destituição da comissão provisória em questão. Nesse sentido, trago à colação julgado da primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Eu vou ler apenas as partes negritadas, peço vênia. A menos que possa configurar hipótese em que ele tenha ingerência direta no processo eleitoral, o que no caso não ocorre, não se configurando tal hipótese. Ademais, consoante bem destacado pelo doutor Procurador Regional Eleitoral, as folhas 178 do parecer ofertado nesses autos,
o Superior Tribunal de Justiça adotou um critério cronológico de fixação de competência da Justiça Eleitoral para julgar esse tipo de demanda. Com efeito, tem-se como pressupostos essenciais para atrair a competência da Justiça Especializada que o processo eleitoral já tenha se iniciado e que a questão discutida tenha ligação direta com esse mesmo processo. Pois bem, não vislumbro nesse caso nenhum dos pressupostos acima, se não vejamos. Em que pese as alegações do impetrante, no sentido de que somente tomou conhecimento da destituição da comissão provisória da qual era membro, quando foi registrar sua chapa para a pré-candidatura à reeleição, em 19 de julho de 2016, demonstrou-se nos autos que a instituição de nova comissão local ocorreu no início do mês de abril de 2016, ou seja, 3 meses antes do início do período eleitoral, cujo marco inicial, de acordo com o magistério do Luiz-Professor José Jairo Gomes, conta-se a partir de 20 de julho do ano das eleições. Descabida, portanto, a arguição de desconhecimento do impetrante. Veja-se o seu interesse na questão, mormente se considerando o largo tempo decorrido desde a alteração da comissão, somado ao fato de que essas anotações são consideradas informações públicas e de acesso irrestrito aos interessados no sítio do Tribunal Regional Eleitoral, através do link também mencionado no voto. Da mesma forma, não é possível inferir com reflexo automático no pleito o argumento de que a destituição da comissão provisória anterior se deu de forma arbitrária, gerando interferência na escolha de candidato para concorrer nas eleições e na representação dos valores defendidos pelo partido. Não obstante a existência de precedentes do TSE admitindo a competência da Justiça Eleitoral para a solução de conflitos decorrentes de dissidência entre órgãos de direção partidária, verificada em período próximo ao pleito eleitoral, a verificação em caso de eventual violação do princípio do contraditório do devido processo legal determinaria também a instrução probatória incabível na sede do mandado de segurança. Ademais, conforme constatado dos registros dessa Justiça Especializada, a comissão provisória destituída estava com período de vigência pré-determinada, a qual se encerraria indubitavelmente em 16 de junho de 2016, ou seja, muito antes do período destinado à escolha do registro de candidatos, cujas convenções se deram entre 20 de julho e 5 de agosto e o registro até 15 de agosto de 2016. Logo, convencido de que a discussão em voga se restringe à avaliação da validade de atos deliberativos de natureza interna corporis, sem reflexos diretos no processo eleitoral em curso, entendo que competente à Justiça Comum Estadual o seu processamento e julgamento. Diante de todo o exposto, e em consonância com o parecer ministerial, reconheço a incompetência desse Tribunal Regional Eleitoral para processar e julgar esta ação e, em consequência, tenho por competente a Justiça Estadual de Primeira Instância de Cuiabá, local onde a autoridade apontada como coatora exerce a função de presidente do Diretório Estadual do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, razão pela qual voto pela remessa dos presentes autos ao cartório distribuidor desta capital, a fim de que este feito seja regularmente distribuído, processado e julgado. É como voto. O eminente relator acatou a tese da incompetência deste regional. Consulta a desembargadora Nilza. De acordo. Doutor Paulo Sodré. De acordo. Doutora Patrícia. De acordo. Doutor Marcos. Senhor presidente, acompanho o relator. Doutor Ulisses. Com o relator. O tribunal, por unanimidade, declinou da competência para conhecimento da ação mandamental nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer ministerial. Processo 320-79, habeas corpus, busca e apreensão referente ao processo 84-10-2016-6-11-0039, Cuiabá, 39ª Zona Eleitoral, eleições de 2016, pedido de concessão liminar. Impetrantes José Antônio Rosa, paciente Misael Oliveira Galvão. Impetrado, juízo da 39ª Zona Eleitoral. Parecer pela denegação da segurança. Doutor Divanir, com a palavra. Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado por José Antônio Rosa, em favor de Misael Oliveira Galvão, contra ato do juiz da 39ª Zona Eleitoral de Cuiabá, com o objetivo de obter a anulação da decisão que decretou a busca e apreensão em desfavor do paciente nos autos da representação número 84/10/2016, instaurado para apurar suposta prática de conduta prevista no artigo 299 do Código Eleitoral, corrupção eleitoral ou compra de votos. Sustenta o impetrante, em síntese, que o paciente está sofrendo constrangimento legal decorrente da decisão proferida pela autoridade impetrada, que expediu o mandado de busca e apreensão sem apresentar a devida fundamentação. Salienta que o referido mandado é ilegal, considerando que foi realizado de maneira genérica, com ausência de critérios objetivos e elementos mínimos de certeza para o requerimento do respectivo mandado.
requeriu liminarmente que fossem suspensos os efeitos da decisão que determinou a busca e apreensão, com a imediata restituição do que foi apreendido, buscando ao final seja declarada a nulidade do mandado expedido, bem como declarados ilícitos os elementos colhidos na diligência policial decorrente desta ordem. A liminar pleiteada foi indeferida e as informações de praxe devidamente prestadas. Em seu parecer, a dupla Procuradoria opinou pela denegação da ordem. Ouça toda a Procuradoria. A Procuradoria se manifestou pela denegação, fundamentando especificamente que a representação formulada pela autoridade policial já fazia expressa referência às provas dos autos, indicando os elementos mínimos de materialidade de autoria, o que foi acolhido pelo juiz em sua decisão e que inclusive fez referência ao parecer do Ministério Público, constante dos autos, que caracterizou a fundamentação, portanto, per relacionem, e este parecer do Ministério Público também indicava os relatórios de informação constante dos autos e das diligências realizadas pela Polícia Federal, que esclareciam as divergências existentes nas informações prestadas pelos moradores. O que é comum, quando você ouve várias pessoas, que haja alguma divergência, você no final tenha que fazer uma sintetização daquilo de forma a achar o que é mais próximo da realidade. Nesse sentido, então, que o Ministério Público manifestou-se e agora ratifico pela denegação da ordem. Doutor Divanir. No caso, extrai-se da petição inicial que o impetrante almeja, por meio da ação constitucional de habeas corpus, obter a suspensão dos efeitos da decisão que determinou a busca e apreensão em desfavor do paciente Misael Galvão por ausência de fundamentação idônea. Cito aqui na sequência o artigo 243 do Código de Processo Penal, onde estabelece o conteúdo do mandado de busca. Peço vênias para suprimir a leitura do texto legal. Vê-se assim que, tal como ocorre com todas as demais decisões judiciais, notadamente as que implicam limitação às liberdades individuais, a que permite a busca e apreensão precisa ser motivada, sob pena de nulidade. Analisando minuciosamente esses autos, entendo que o feito não comporta concessão, porquanto a fundamentação empregada pelo meritíssimo magistrado, ACO, é escorreita e apresenta motivação suficiente a ensejar a manutenção da decisão cautelar do paciente, pois, ao contrário do que faz crer o impetrante, não se limitou a repetir as normas que a ensejaram, senão, vejamos, em verbis. Disse o magistrado em sua decisão: vislumbra-se a princípio, no material trazido pelo requerente, de que no decorrer das investigações do inquérito policial se teve indícios das práticas de colocação de propaganda eleitoral conhecida por santões nas residências dos eleitores aliciados e também para pagamentos de eleitores. Primeiramente, deve-se observar a presença de fumus boniures e de periculum in mora. A ação cautelar de busca e apreensão foi proposta com o propósito de arrecadar bens e documentos nas residências dos denunciados, a fim de aferir a prática delituosa. O fumus boniures, a princípio, está configurado pela evolução da instrução processual com a colheita das provas documentais relacionadas ao inquérito policial, e o periculum in mora, representado pelo risco de destruição ou ocultamento das provas importantes ao deslinde da matéria em apreço. Tal medida se faz necessária, porquanto os fatos apontados constituem crimes previstos no artigo 299 do Código Eleitoral, e, se confirmados, poderão implicar em mudanças no pleito eleitoral e, consequentemente, punição dos culpados. Ademais, na hipótese que se examina, verifica-se que as suspeitas que recaem sobre o paciente são fundadas em circunstâncias reais e plausíveis. Veja os seguintes trechos da informação prestada pelo douto juízo da 30ª Zona Eleitoral. Os fatos narrados expõem que a data de 26 de nove de 2016 chegou ao conhecimento do representante, através de denúncia anônima, que o candidato a vereador pelo município de Cuiabá, Misael Oliveira Galvão, estaria efetuando compra de votos no bairro Ribeirão do Lipa, por intermédio de Benedito Anunciação, que é presidente do bairro. Que a compra de votos seria dissimulada por meio da colocação de santões nas residências, onde o eleitor receberia o valor variado entre R$200 a R$400. Relatou que o irmão do candidato, supramencionado, Zé Oliveira, efetuaria o pagamento da importância de R$100 à Benedita Anunciação, para operacionalizar o esquema. Que fora determinado o encaminhamento de alguns policiais ao bairro Ribeirão do Lipa para checagem das denúncias, inclusive alguns moradores foram ouvidos, sendo destacado pela autoridade policial que os moradores entrevistados se mostraram reticentes e receosos em prestar informações. Alguns se recusaram a passar seus dados ou informar como e por que
teriam exposto o material de campanha do candidato Misael Galvão em suas casas. A folhas 10 até 39 se encontram os documentos que fundamentam e alicerçam o pedido de mandado de busca e apreensão e condução coercitiva, requerido pela autoridade policial. No caso, entendo que o doutor magistrado Acó demonstrou de forma fundamentada que existem indícios mínimos para determinar a busca e apreensão deferida pela prática, em tese, da conduta prevista no artigo 299 do Código Eleitoral. A existência ou não do ato delitivo, ou seja, a intenção ou não de cooptar o voto das pessoas em troca do oferecimento das vantagens pessoais, somente poderá ser verificado após a conclusão dos trabalhos investigativos. Isso porque vejo que os indícios de materialidade e autoria do delito, somado à necessidade de aprofundamento das investigações, o que somente poderá ser feito com busca e apreensão desses materiais, levam à formação do convencimento de que a decisão do magistrado se fez acertada. Ademais, está salientar o cuidado do magistrado ao deferir o pedido, com a ressalva de que tal medida somente deverá ser levada a efeito a partir das 17 horas, da data da eleição, 2 de outubro, para evitar que a diligência possa servir como pretexto para opositores a fim de prejudicar as eleições. Examinando caso semelhante, o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu habeas corpus, nulidade de busca e apreensão, desnecessidade, mais abaixo a parte negritada. Busca e apreensão, ausência de motivação da decisão que autorizou a medida. Magistrada que, reportando-se à representação ministerial, aponta a existência de indícios que recomendam o deferimento da medida cautelar, nulidade não caracterizada. E segue outros precedentes nessa mesma linha. Depreende-se, portanto, que foi apresentada motivação suficiente, ainda que sucinta, para o deferimento da cautelar. Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial, denego a ordem impetrada. É como voto. Consulto se todos acompanham o eminente relator pela denegação da ordem em harmonia com o parecer ministerial. De acordo. Senhora presidente, Pois não. tenho algumas considerações a fazer. Observando do voto do relator, eu tenho o seguinte da decisão impetrada. Aspas, vislumbra-se, a princípio, no material trazido pelo requerente, de que no decorrer das investigações do inquérito policial, se teve indícios das práticas de colocação de propaganda eleitoral conhecida por santões nas residências dos eleitores aliciados, e também para pagamento de eleitores. Primeiramente, deve-se observar a presença do fumus boniuris e periculum in mora. A ação cautelar de busca e apreensão foi proposta com o propósito de arrecadar bens e documentos nas residências dos denunciados, a fim de aferir a prática delituosa. Até aqui ele está narrando o contexto em que foi requerido. E continua o juiz aqui, então, estaria supostamente a fundamentação. O fumus boniuris, a princípio, está confirmado pela evolução da instrução processual, com a colheita das provas documentais relacionadas ao inquérito policial e o periculum in mora representado pelo risco de destruição ou ocultamento de peças importantes ao deslinde da matéria em apreço. Tal medida se faz necessário, porquanto os fatos apontados constituem crimes previstos no artigo 299 do Código Eleitoral e, se confirmados, poderão implicar em mudança no pleito eleitoral e consequente punição dos culpados. Com a devida vênia do voto do ilustre relator, não tenho como adequadamente fundamentada a decisão que decretou a busca e apreensão. E digo por quê. O Código de Processo Penal, ao tratar da busca e apreensão, dispõe o seguinte. Artigo 240, parágrafo 1º. Proceder-se-á a busca domiciliar quando fundadas razões a autorizem. Código de Processo Penal, senhora presidente, traz o elemento fundadas razões, de modo que o magistrado, ao decretar a busca e apreensão, deve indicar quais são essas fundadas razões. Não basta o magistrado, ao meu sentir e data vênia, de entendimento em sentido contrário, afirmar que encontrou na investigação essas razões. Ele deve demonstrar para que essas razões que ele entende adequadas sejam submetidas ao escrutínio do tribunal, da instância superior. Porque esse tribunal pode entender que as razões que ele invoca não são fundadas, mas na decisão impetrada não se vislumbra quais seriam essas fundadas razões. De modo que não temos como fazer esse escrutínio. E avanço, senhora presidente, dizendo que com a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, nós temos no artigo 489, parágrafo 1º, o seguinte: não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão que, inciso 3,
invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão. Esse dispositivo do Código de Processo Penal nada mais fez do que sedimentou a jurisprudência dos tribunais superiores, no sentido de que aquela decisão padrão, aquela decisão em que você pega ela e consegue transportar ela para qualquer outro caso, ela não se revela fundamentada. E data vênia é o que eu vejo aqui. A decisão do magistrado de piso, ela pode ser transportada para qualquer caso, porque ela não traz nenhuma peculiaridade do caso concreto. Quais são essas provas que fundamentam o fumus boniuris? É algum depoimento? Existiu alguma medida cautelar que foi deferida, que alicerce esse fundado motivo? Então, também por esta razão, me parece que a decisão não está fundamentada. A douta Procuradoria trouxe um fundamento, um argumento da fundamentação per relationem, que é admitida pelos tribunais superiores. No entanto, a jurisprudência dos tribunais superiores tem assentado que para se admitir a fundamentação per relationem, é necessário a transcrição do trecho que se utiliza na decisão. Porque não basta você simplesmente adotar o fundamento da representação ou o fundamento do parecer do Ministério Público, pois deste modo o tribunal também não tem como aferir qual o trecho que se utiliza na decisão. Nós ficaríamos trabalhando aqui um habeas corpus e imaginando qual que é o trecho que o juiz entende como pertinente dessas peças. E cito, por relevante, o que foi decidido no habeas corpus 341.726 do Superior Tribunal de Justiça, para que, em aspas, contudo, na manutenção do quantum de pena imposto na sentença condenatória, o eminente desembargador relator limitou-se a tecer considerações genéricas para confirmá-la, sem sequer reproduzir seus fundamentos originários, o que viola a jurisprudência desta Corte, relativamente à aplicação da fundamentação per relationem, que exige a transcrição desses fundamentos, impondo-se o seu refazimento neste ponto. Por esta razão, também afasto o argumento da douta ilustrada Procuradoria, com a devida vênia, da utilização, então, da fundamentação per relationem. E encerro, senhora presidente, também fundamentando meu entendimento, citando o habeas corpus 189.575 STJ São Paulo, onde o ministro Sebastião Reis Júnior teve a oportunidade de dizer o seguinte, acompanhado da unanimidade, aspas, ao meu ver, estamos diante de uma decisão padrão que poderia ser utilizada em qualquer processo em que se requer medida semelhante. Não há referência alguma ao caso concreto, ou mesmo às razões expostas pelo Ministério Público por ocasião de seu requerimento, deixando claro que entendo que também a simples referência às razões presentes no pedido de busca e apreensão não seriam suficientes para considerar fundamentada a decisão que autorizou. Não há como, examinando a decisão proferida pelo juiz de primeiro grau, perceber que a situação concreta dos autos foi por ele considerada. De modo que, senhora presidente, entendendo que a medida de busca e apreensão é deveras invasiva, autorizando o Estado a ingressar na casa do cidadão e a mexer nas suas coisas pessoais, considerando essas razões, eu concedo a ordem de habeas corpus para anular a decisão que deferiu a busca e apreensão no caso em apreço. Como voto? Bem, vamos, diante dessa longa reflexão feita pelo Dr. Ulisses, eu vou tomar a liberdade de colher novamente os votos para, se alguém quiser ou acompanhar o doutor relator. Desembargadora Nilza. Eu não tenho dúvida nenhuma em acompanhar o doutor relator, porque eu vejo presente todos os requisitos para a concessão da liminar. É um crime que está querendo ser apurado na esfera eleitoral. Doutor Paulo Sodré. Vou pedir vênia ao relator e confesso que as lúcidas palavras do doutor Ulisses aclararam melhor o processo. Eu vou apenas ler, e aqui pedir de emprestado ao doutor Marcos, né? A sintética e genérica fundamentação do nobre magistrado. O fumus boniuris, a princípio, está confirmado pela evolução da instrução processual com a colheita das provas documentais relacionadas ao inquérito policial e o perigo memória representado pelo risco de destruição ou ocultamento de provas importante ao desenho da matéria presa. Porém, e é nesse ponto o doutor Ulisses está coberto de razão, não especifica quais são essas provas, né? Está confirmado pela evolução da instrução processual com a colheita de provas. Mas quais são essas provas? Nesse ponto é genérica
E também, da mesma forma, eu concordo com o doutor Ulisses e com o doutor Perratione, porque, na verdade, não transcreveu. Como que eu vou saber se é ou não é? Né? É como se desse um cheque em branco. Então, um pedido vem ao nobre relator, após os esclarecimentos bem pontuados do doutor Ulisses, eu não tenho dúvida em acompanhar a divergência para conceder a segurança, a segurança no HC. Doutora Patrícia Sene. Eu vou pedir, Vênia, ao doutor Ulisses para acompanhar o relator. Justamente pelo entendimento que a desembargadora Nilza colocou, estamos aqui frente a uma prática delituosa grave. O candidato ele foi eleito vereador pelo município de Cuiabá, com um número significativo de votos. Existem indícios que são relatados, inclusive pelo relator, me parece, apesar de eu não ter visto o processo, que eles estão no processo, apesar de não citados. Denota-se que há uma fundamentação... Desculpa, perdendo a voz. Há Desculpa. Há uma fundamentação concisa e, apesar da, talvez, não magnitude da decisão do colega, para mim ela está justificada no processo. Então, por conta disso, acompanho o relator. Doutor Marcos. Senhora presidente, eu solicitei os autos, analisei a decisão de forma que não tenho dúvidas que se trata de uma decisão sem fundamentação nos moldes em que já foi exposto pelo Dr. Ulisses, pelo Dr. Paulo, pela desembargadora Nilza, e dessa forma acompanho a divergência. Bem, havendo empate, eu sou convidada a votar no processo. E confesso aos senhores que, ao se manifestar o doutor Ulisses, fiquei bastante impressionado com seus argumentos. Mas eu acho que o caso não se amolda exatamente, a meu sentir, no caso explicitado, defendido pelo doutor Ulisses. Portanto, eu vou com todas as vênias e respeito que tenho aos entendimentos contrários que seguiram a belíssima exposição feita pelo doutor Rabaneda, eu vou acompanhar a eminente relator. Senhora presidente, só gostaria de requerer a transcrição dos fundamentos pela taquigrafia na confecção do acordo. Pois não. Está já anotado para o doutor ceder ao doutor Rabaneda a transcrição. O tribunal, por maioria, denegou a ordem vindicada nos termos do voto do outro relator em consonância com o parecer ministerial vencido os segundo, quarto e quintos vogais. Vencida a pauta judicial, da pauta administrativa, nós temos o processo 196/96, que é da presidência, que sou relator, é uma minuta de resolução que trata de um programa de acessibilidade da Justiça Eleitoral. Então, os senhores têm aí já lançado no Pleno, institui programa de acessibilidade e inclusão no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso e da outras providências. E aqui o próprio corpo da resolução trata, no seu artigo 2º, para fins desta resolução, o que é considerado a acessibilidade. Acessibilidade, possibilidade e condição de alcance para a utilização com segurança e autonomia dos espaços mobiliários e equipamentos urbanos, a edificação dos transportes, do sistema de meios de comunicação para pessoa com deficiência ou outras dificuldade de mobilidade ou mobilidade reduzida. Portanto, eu estou apresentando ao Pleno esta resolução e os consulto se todos estão de acordo com essa resolução. Todos de acordo, resolve os membros do tribunal, por unanimidade, aprovar o normativo que institui o programa de acessibilidade e inclusão no âmbito deste regional. Senhor presidente. Pois não, senhor. Parabenizo a presidência pela adoção dessa medida. Muito importante. Nós temos hoje no tribunal uma estrutura muito boa, inclusive foi elogiado pela ministra Luciana Lócio, que esteve aqui na semana pretérita.
mas a gente ainda observa algumas adequações que precisam ser feitas, como, por exemplo, o colega advogado que venha sustentar, né, no tribunal, precisa entrar por um outro local, né? Diferenciando ele dos demais advogados. Um advogado que vai despachar hoje com o Dr. Divanir, ou o Dr. Divanir precisa sair, ou ele precisa de uma ajuda para entrar no gabinete do Dr. Divanir, porque nós temos um degrau, né? Então, realmente está de parabéns a presidência. Nós também temos funcionários, né, do nosso tribunal com limitação em sua locomoção, pessoas que, com certeza, com a adoção dessa resolução, terão melhores condições de trabalho. Então, quero deixar registrado esses elogios aí pela iniciativa. Sim. Bem, eu quero fazer alguns registros aqui, e o doutor Ulisses já até antecipou, quando citou a fala da ministra Luciana Lócio. Eu quero parabenizar aqui publicamente o diretor da escola, o doutor Paulo Sodré, pelo sucesso do evento que tivemos. Alguns acompanharam aqui, nós tivemos a participação ativa do Dr. Kleber, do Dr. Rabaneda, enfim, ficamos muito satisfeitos com a participação de todos nesse evento, que trouxemos aqui grandes nomes, advogadas de renome, como a eleitoralista, como a doutora Maria Cláudia e a doutora Karina Kuf. São pessoas brilhantes, advogadas brilhantes do Instituto, uma do Instituto Eleitoral de São Paulo, outra do Distrito Federal, e que jogaram luzes nesta casa, na comunidade de advogados eleitoralistas e também nos acadêmicos que participaram daquele evento. Mas eu quero deixar muito claro e registrado que tudo isso só foi possível graças ao empenho do Dr. Rabaneda e capitaneado também pelo diretor da escola, o Dr. Paulo Sodré. Fica também registrado todo o empenho da servidora da escola, né, a doutora Janes, que não mede esforços quando o assunto é dar brilho, emprestar a sua capacidade a qualquer evento. Quero também registrar a presença do nosso membro, o doutor André Pausetti, que hoje nos visita, nós ex-membros desta casa, que também abrilhantou este tribunal. Dizer também que hoje nós tivemos a grata satisfação de empossar o doutor desembargador Sebastião Farias, um magistrado de escola, que estará também prestigiando este colegiado, uma pessoa, além do técnico que já foi registrado, um ser humano de uma amabilidade e de uma convivência muitíssimo agradável. Portanto, fica mais uma vez as nossas boas-vindas a esse querido magistrado que estará tomando assento nesta casa e que nós estaremos gozando do privilégio do seu convívio nos dias da sessão, convívio diário este. Quero também noticiar que hoje nós teremos o início do julgamento das ações que estão pedindo a cassação da chapa Dilma Temer, né? Então, hoje é um dia importante no cenário eleitoral e todos os olhos estarão voltados para a Corte Máxima da Justiça Eleitoral, que estará apreciando essa demanda que é submetida à apreciação daquela corte. Já começou, né? A sessão já começou, segundo a assessoria, no Tribunal Superior Eleitoral, que contará com a presença dos membros daquela corte, entre eles a nossa visitante de sexta-feira, a ministra Luciana Lócio. Vereadora, pela ordem, senhora presidente, eminentes pares, excelentíssimo procurador, apenas justificando a nossa ausência nos últimos dias,
estávamos a tratar de alguns assuntos relacionados a tratados internacionais de direitos humanos em alguns projetos, tanto da Presidência do Tribunal de Justiça quanto em Brasília, e estivemos afastados da jurisdição eleitoral por este período, mas passamos em frente ao TSE e tinha tanto repórter lá, desembargadora, semana passada, que eu fiquei até admirado a quantidade de imprensa que tinha lá. Eu acho que justamente para cobrir essa questão que a senhora disse. Mas eu acredito que a capacidade intelectual da doutora Patrícia aqui em substituir é inegável, além de trazer mais uma rosa a brilhantar essa corte, junto com as demais que está representada aqui pelas desembargadoras. E saudar o Dr. Posetti também, que é um excelente profissional que abrilhantou e abrilhantará muito essa corte. Era só, senhora presidente. Senhor presidente, me permita, sem querer alongar muito, mas eu só gostaria de fazer uma menção ao evento de sexta-feira, dizer da nossa alegria, e obviamente que sem o apoio da presidência, inclusive do vice-diretor da escola, que atuou ativamente, e fazer menção também, a Vossa Excelência falou do evento no período da tarde, mas esqueceu de dizer da inovação que nós fizemos com a participação direta de Vossa Excelência no período da manhã, uma discussão muito interessante, transmitida via YouTube. Na verdade, foi via Facebook, gravado e vai ser repassado via YouTube, com a desembargadora como mediadora, a doutora Maria Cláudia e a doutora Kalina Kuff, falando sobre a participação da mulher na política. Um programa fantástico, que inclusive, inovado agora, nós estamos em parceria com a Ascom, e fazer menção também, não só a Janes, a Adriane lá da escola, mas também a Mariane, que é uma pessoa fantástica da comunicação social. Nós faremos agora, senhora desembargadora, a cada um mês ou cada 2 meses, aquele mesmo formato de discussão. Foi um sucesso, dá para, inclusive, para trazer pessoas aqui da cidade, ex-componente desse tribunal, né, doutor Posetti, participar dos debates. Então é uma maneira de valorizar a discussão e dizer que as palestrantes foram excelentes, de uma humildade, de uma simplicidade, de uma competência. No final do evento, ficaram tirando foto com os alunos ali, para dizer que eram, né, com uma maior simplicidade, despojados que foram. E a participação dos alunos foi fantástica. Vieram 30 alunos de Rondonópolis, uma caravana para cá, e sem os alunos não teria tido aquele sucesso que teve. Então, agradecer novamente o apoio do tribunal e dizer que Vossa Excelência tem um papel fundamental, principalmente no período da manhã, cambiando ali, monitorando o debate. Nós aqui agradecemos a participação de Vossa Excelência. Eu ia dizer exatamente, fazer alusão a esse evento que foi levado a efeito no período da manhã, mas eu queria dizer que lamentei profundamente não poder ficar até o final dos debates, especialmente a palestra da doutora Karina, porque realmente não estava me sentindo muito bem, e pedi vênias ao eminente diretor da escola, mas foi realmente um sucesso aqui. O debate que foi gravado ao vivo foi muito interessante, né? Alguns fatos que eu já tinha ouvido naquele encontro do qual participei em Brasília, até sugeri o nome da doutora. Aliás, a doutora Maria Cláudia é uma pessoa já deveras conhecida e muito querida, além de ser uma grande profissional, uma profissional excepcional, é uma pessoa que no convívio social muito agradável, né? Mas nesse encontro de Brasília eu já havia ouvido aquela tese que no primeiro momento até, doutor Kleber, me deixou bastante assustada, que num país como a Bolívia se tem o sistema da alternância, né? A lista fechada com a alternância. E naquele primeiro momento, eu fiquei, como diz o bom cuiabano e o bom sertanejo, né, matutando aquilo, a história da lista fechada com alternância. Lista fechada com alternância. O certo é que, em especial nós, mulheres, e isso ficou bem claro no encontro, nas pontuações, nas divergências, enfim,
A doutora Patrícia também foi brilhante mediando uma mesa. Ficou muito claro que todos nós temos resistências a alguns pontos e temos vontade de avançar juntas em outros. O certo é que fica aqui, mais uma vez, o nosso agradecimento e parabéns à escola, na pessoa do Dr. Paulo e do Dr. Ulisses, por ter levado a cabo com muita simplicidade, mas com muita competência o evento. Desembargadora, eu já dei os meus parabéns, mas eu só vou relatar à senhora um bastidor que a senhora não está sabendo. Eu fui incumbida pelos 2 diretores da escola a vigiar o Dr. Kleber e a tomar dele o microfone. Isso a senhora não sabe. Eu estava ladeada pelos 2 que me incumbiram. Patrícia, tome o microfone do Dr. Kleber. E no final nós queríamos que ele ficasse e fizesse mais perguntas, né? Ele foi muito participante, muito atuante, com intervenções profundas e muitíssimo interessantes, né? Então, fica aqui registrado também a participação muito satisfatória e muito interessantíssima do Ministério Público Eleitoral. Bem, deixa eu só então fazer, já que eu fui mencionado já algumas vezes. Tem o direito, né? Eu só queria agradecer a oportunidade que aconteceu naquele dia de tantos debates e que realmente eu estou na expectativa de um novo evento em que a doutora Maria Cláudia ou Márcia? Maria Cláudia. Doutora Maria Cláudia, a doutora Karina retornem, porque praticamente durante toda a palestra da doutora Luciana, elas ficaram tentando me convencer de várias coisas e a gente não podia discutir porque ainda estava a doutora Luciana ali na frente, por exemplo, sobre a opressão feminina de ter um prazo tão grande de licença maternidade. E a gente não pôde levar esse papo adiante, eu também tive que sair antes de ouvir a resposta. Doutora Patrícia, a senhora está me devendo a transcrição da resposta. Está gravada, a transcrição da resposta. Eu espero realmente que elas sejam trazidas de volta para que possamos continuar aquelas discussões lá, que o tempo foi muito curto, até para que eu pudesse expor todas as preliminares das minhas perguntas. E eu acho sempre interessante que assim, as preliminares são muito importantes, né? A questão da Bolívia, lá que foi levantada pela doutora Luciana. A Bolívia foi que ontem tentou evitar de todas as maneiras que a OEA fizesse a reunião acerca da situação da Venezuela, tendo cancelado de última hora e se retirado para que não ocorresse. Né? E outra curiosidade, que é a única Constituição que tem um Estado plurinacional do mundo, né? E realmente Bolívia é um caso a se estudar, né? Para o bem ou para o mal, a gente tem que sempre estar de olhos voltados para eles. Agora, o mais importante é que o Dr. Paulo, convidando para o evento, e não só... ao Dr. Kleber, citando o Dr. Douglas, que Isso. Participou. Exatamente. Ao final, Dr. Paulo, tenho certeza que o senhor vai ter que ligar para o Dr. Douglas e falar, na próxima vez que o senhor passar por aqui, o senhor vai ter que participar mais, fazer perguntas. Foi superado. Bem, renovando, portanto, meus agradecimentos a todos, declaro encerrada a presente sessão.